Em decisão recente, diversas organizações da área médica optaram por flexibilizar a necessidade de jejum de 12 horas para exames de sangue de perfil lipídico. Portanto, a partir de agora, a exigência do período sem ingestão de qualquer tipo de alimento pode ser dispensada. Para discutir esse assunto, convidamos o conselheiro federal de farmácia, Fernando Bacelar, e o médico endocrinologista Rui Pantoja. Bom dia. Bom dia. É um assunto polêmico ou não? Qual é a avaliação que os senhores fazem? Começando aqui com o Dr. Rui. Sim, é um assunto que vem dar conforto para os pacientes, né? Havia essa crônica noção de que o jejum de 12 horas era absolutamente necessário, mas agora a gente sabe que as variações de colesterol total, de HDL, que fazem parte do lipidograma, elas não têm uma variação significativa depois que você se alimenta. Embora o triglicerídeo, que é um outro tipo de gordura no sangue e que influencia no cálculo do LDL, colesterol, esse sim tem uma pequena variação e que, em alguns casos, a depender do raciocínio do médico, por exemplo, em certos diabéticos, em pessoas que ingerem bebida alcoólica com frequência e que tomam drogas como a hidroclorotiazida, que são substâncias que aumentam o nível do triglicerídeo, poderá eventualmente haver necessidade de ser feito em jejum. Por exemplo, a gente solicita o lipidograma sem necessariamente estar em jejum, e se vier um triglicerídeo acima de 400, então a gente pede para repetir. Isso está mais ou menos na mesma linha do diabetes. Hoje nós temos a hemoglobina glicada, que nos diz quanto está a glicemia pós-prandial, depois da refeição, nos últimos 3 meses. Ela não precisa ser feita depois de uma refeição. É o somatório dos desvios para mais nos últimos 3 meses da glicemia. Então, não há necessidade da pessoa se tocar de casa 2 horas depois, almoçar. Às vezes o almoço é de um jeito, às vezes é de outro jeito, às vezes é rápido, às vezes é mais devagar. Então, a glicemia 2 horas depois do almoço é altamente variável. Então, com a hemoglobina glicada, hoje a gente não pede mais glicemia 2 horas depois do almoço, porque ela é variável e é um distúrbio para o paciente. A mesma coisa do lipidograma, a não ser em certas situações. Agora, alguns exames permanece essa indicação de jejum, e isso também vai variar de laboratório, para aqueles que tiverem condições de fazer esse exame que não precisa. Por exemplo, no caso de um triglicerídeo muito alto, é preciso dosar o LDL, que é a partícula do colesterol perigosa, né? Essa aí terá que ser dosada por métodos, a rigor deverá ser dosada por métodos mais finos, rebuscados e caros, e a grande maioria dos laboratórios é capaz disso, mas não para entrar em rotina, embora alguns laboratórios já tenham isso em rotina. Mas certos hormônios, por exemplo, precisam ser feitos em jejum. Doutor Fernando, e os laboratórios, eles já estão se adequando a essa nova decisão? Essa decisão é recente. Bom dia, Soares, bom dia, telespectadores. Essa decisão ela é recente, né? Ela é de outubro do ano passado. A Sociedade Brasileira de Análise Clínica, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, tiveram muito estudo, na verdade, em vários outros países, mais de 300 mil pessoas pesquisadas, como o doutor Rui falou, e não se percebeu realmente essa variação tão significativa para essa dosagem. O exame laboratorial, é bom que explique para o telespectador, ele é mais ou menos dividido em 3 fases, né? A fase pré-analítica, que é essa fase de orientação, de dizer se precisa ou não do jejum, de quantas horas do jejum. A fase analítica, que é o ensaio do laboratório para a realização do exame. E a pós-analítica, que é a entrega do resultado desse exame ao paciente. Além disso, é muito importante que identifique para o paciente, além do jejum, qual tipo de dieta esse paciente ele faz. Conversava com o Dr. Rui ali há pouco. Existe hoje uma diversidade de dieta, por exemplo, pacientes que fazem dieta cetogênica, ele pode ter uma alteração dentro desse lipidograma, até esperado já pela clínica médica, dieta com baixo carboidrato, enfim. É muito importante que, além do jejum, e este jejum antigamente você dizia para o paciente, entra de jejum, parece que ele comia tudo que podia comer
para poder entrar nesse jejum e depois só dosar o exame. Então, é muito importante fazer essa orientação adequada de como se proceder o exame, ou seja, a orientação dentro dessa fase pré-analítica, para que ele possa ter um resultado de excelência. Doutor Rui, agora quem vai definir para o paciente que se deve ou não ficar em jejum? Um médico, laboratório? Em geral, essas informações são passadas quando a gente chega no laboratório. Sim, mas o médico pode ter logo na consulta uma atitude proativa, porque você vê uma senhora de 80 anos, você com dificuldade de mobilização, de locomoção, por exemplo, agora a senhora vai fazer uma glicemia 2 horas depois do almoço, dinheiro do ônibus, transporte, e não há necessidade. E também com referência ao jejum, uma pessoa diabética, né, que toma insulina e que vai ficar em jejum, para quê? Não vai adicionar nada. No lipidograma e na glicemia, o médico consegue. Então, ele pode proativamente orientar o paciente para tirar aquela carga de cima do paciente e facilitar. Agora, se houver depois, nos exames, ele raciocinar que é preciso fazer realmente, porque, por exemplo, o triglicerídeo subiu demais, né? Aí orienta. Doutor Fernando, as metodologias para o diagnóstico, elas evoluíram bastante e tornaram, então, o jejum desnecessário? Bastante, né? O laboratório ele vem crescendo muito essas tecnologias e metodologias, elas vêm crescendo muito mais. Você vê hoje laboratórios no interior do estado estão altamente automatizados, isso facilita com que tenha uma menor alíquota de sangue do paciente, ou seja, uma amostra hoje menor em um tubo, às vezes dá para uma bateria de exames a ser dosada. Isso realmente traz uma facilidade. É muito importante isso que o doutor Rui trata como essa proatividade, né, do clínico, de realizar esse tipo de exame, porque esta proatividade tratada, muitas vezes faz com que pareça que o valor de referência de um determinado exame é o valor de excelência daquele exame, e não é. E precisa realmente dessa capacidade clínica de interpretar e de reconhecer qual é aquele valor gerado pelo laboratório. Doutor Rui, você tem uma pergunta? É o seguinte, porque o LDL colesterol, que é o colesterol perigoso, é esse que a gente visa. O triglicerídeo, quando acima de 400, ele é perigoso em termos de pancreatite, né? Uma pessoa que está assistindo um jogo de futebol e começa com um triglicerídeo de 400, 300, ele pode facilmente ir a 1.500 se beber, se estiver tomando uma cerveja. Certo. Mas o LDL é que mata, que dá o infarto e a arteriosclerose. Então, os laboratórios, Fernando, eu queria saber, aqui em São Luís, já dosam o LDL por método que não seja indireto, assim, que seja diretamente dosado o LDL, sem ser pela forma de Friedewald? Sim, com certeza. E além disso, doutor, a maioria dos laboratórios hoje é uma tendência do mercado, né, de ter também a terceirização de alguns exames laboratoriais, ou seja, o próprio laboratório, às vezes, ele não realiza todos os exames ali, mas ele tem parceiro onde ele referencia esse exame e pode obter também esse resultado com uma excelente precisão. Muito obrigado, então, aos senhores pelos esclarecimentos aqui à nossa população sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado. Vai mexer com a vida de muita gente, né? Praticamente toda a população. Obrigado.